Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Queridos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tive um tempinho, falei, vou rapidinho lá fazer uma live. Passei a tarde hoje estudando. Melhor coisa que você tem, quando você tiver disponível um tempinho, estuda. Não tem coisa melhor. E eu estou fazendo um curso de teologia avançada no hebraico e a Bíblia está se sendo revelada diferente de tudo que eu já vi. Eu falei, meu Deus, por que faltou esse conhecimento na minha vida? E eu fiz 4 aulas hoje de Gênesis, né? Que nós começamos no Gênesis, no hebraico, e a coisa linda, linda, eu vou trazer para vocês as revelações que Deus deu ali. Pode ter certeza que eu vou trazer nos cultos, né? Eu sempre passo para vocês. Estudei um pouquinho também mais sobre Lilith, né? Gosto de me aprofundar na área da demonologia, então quando eu tiro para estudar, eu estudo demonologia e eu estudo a Bíblia. Eu faço essa balança exata porque eu preciso entender do adversário, entender dos códigos da Bíblia. Então eu tirei para estudar. Eu tô assim cheia para transbordar. Em nome de Jesus, glória a Deus. Sejam bem-vindos, queridos. Sejam bem-vindos. Eu tenho um tema hoje para trazer para vocês. Tem algumas chaves, né, alguns códigos para trazer para você ter um posicionamento espiritual. Tá? Acabou de começar, Vanusa, você não perdeu nada, minha amada. Acabou de começar, tá? Mas vai ficar gravada a live, tá? Quem não puder ficar, vai ficar gravado, depois ela vai subir para o YouTube. Quero falar sobre posicionamento espiritual. Quero ativar você nessa noite mais um pouquinho para a honra e glória do nosso Senhor. Tá? Deixa eu falar sobre a vigília. Não vou conseguir fazer esse ano ainda, tá? Peço perdão para vocês, mas os sábados do mês de dezembro estão comprometidos para mim. No dia 13, eu tenho um compromisso no interior de São Paulo. Tem a festa do meu filho na escola, então vai ficar muito apertado para eu fazer. No outro vai ser o casamento da Janaína. Já tô divulgando aqui, ó. Janaína vai casar dia 20. Vocês ficam na intercessão. Em nome de Jesus. Então, cada sábado tá comprometido. E para fazer a vigília tem que ser no sábado, né? Que fica melhor pro pessoal descansar no outro dia. Mas assim, em janeiro, em nome de Jesus, nós vamos fazer a nossa vigília, tá? Vocês têm paciência. Deus vai colocar tudo no devido lugar. Vai vir o meu povo para testemunhar o que Deus já fez, as maravilhas que Deus já trouxe, os testemunhos. Como eu falei, a partir de janeiro, eu abri para novos membros. Mais novos membros, queridos, é quem não tem igreja, é quem não tem pastor, tá? Porque muita gente está chamando a Flavinha e está falando assim, pastora, eu quero ser membro. Não tem como se você já tem uma igreja. Não tem como se você já tem um pastor, queridos. É só para quem não tem igreja, para quem não tem pastor e quer estar debaixo da nossa cobertura, tá? Que é um ministério online. Então, você tem que ter muita estrutura para estar no ministério online, tá? E o que está no meu coração? Abrir células, mesmo online, com as minhas obreiras. Eu quero que elas também ativem um povo. Então, as obreiras vai convidar pessoas para participar de cultos, de células. Eu vou ajudar em nome de Jesus. É um projeto que Deus colocou no meu coração. Vai ter o culto dos membros fechado. Aí não é o de quarta, tá? O de quarta é um culto aberto para todo mundo participar, igual eu faço. Não vai deixar de ter. Mas nós vamos fazer na sexta-feira ou na quinta, eu vou ver o melhor dia, um fechado dos membros. Aí é para quem oferta, quem dizima, quem tá com a gente no ministério, quem tá com a gente segurando a mão, as obreiras. Aí vai ser separado, que ali é um conhecimento mais profundo que eu quero passar para eles. Amém? Então, você que tem seu ministério, em nome de Jesus, não saia do seu ministério. Eu sempre falei, você fica onde você tá, venha se alimentar com a gente, aprenda, tá? É muito feio a gente pescar no aquário do vizinho, então em nome de Jesus, eu aprendi isso no começo do meu ministério. Cada um vai ficar onde tem que ficar. Deus, ele não tá limitado em CEP, nem em parede, você não vai levar sua placa. Então, em nome de Jesus, tá? Eu abri para novos membros, para quem não tem igreja, tá? Pastor, eu não tenho igreja nenhuma, eu não tenho pastor nenhum, quero estar com a senhora. Então, vai dar o nome para Flavinha. Nós vamos colocar no grupo dos membros, tá? Tô levantando também já uns 3 homens aqui no ministério que já estavam com a gente
para poder me ajudar, porque quando chega homens, eu já falei para vocês, eu não ministro homens, por conta da minha situação aqui em casa, né? Meu marido não está comigo de frente do ministério, ainda não é o tempo de Deus, mas vai chegar. Então eu tenho uma educação espiritual, então eu não posso ministrar um homem. Uma coisa é ministrar no seminário aberto com todas as pessoas. Agora, individual, jamais eu posso fazer isso, porque tem que ter ordem e decência. Então eu estou levantando uns 3 obreiros em nome de Jesus para poder ajudar, tá? O curso qualquer pessoa pode fazer, queridos, tá? Qualquer pessoa. Os seminários é aberto para qualquer pessoa, tá? Os cultos da quarta é aberto para qualquer pessoa, as lives. Somente um dia que vai ter um culto fechado para membros, que Deus já estava me cobrando isso, tá? Glória a Deus. Vocês estão preparados para a live de hoje? Vocês estão preparados? Papel e caneta na mão, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar para começar, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Pai, diante das cortes celestiais, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor me capacite nesta noite, Pai, para que eu possa passar uma sabedoria que só vem do teu trono, Pai. Senhor, eu declaro agora que eu sou totalmente dependente do Espírito Santo e que neste momento, Pai, que não seja mais a Thalita, mas que seja o Espírito Santo através da minha vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, levanta o teu povo, ativa eles nessa noite, dá discernimento espiritual, eleva o nível deles, Pai. Coloca eles, Pai, com a balança ativada do céu e não na terra. Pai, Senhor, em nome de Jesus, blinda, Pai, os 5 sentidos espirituais do teu povo contra as setas do maligno. Coloca, Pai, o efatá na vida dos teus filhos. Abre o ouvido espiritual, que a fé é pelo ouvir e não pelo que eles veem. Então, pelo ouvir que vai ser declarado nessa noite, que é a tua palavra, que vai ser ministrada, Pai, que eles possam ter uma ruptura, Pai, no mundo espiritual, que o Senhor eleve o nível, Pai, retira eles, Pai, de cativeiros, Pai, quebra as fortalezas, destrona, Pai, todas as artimanhas que Satanás sutilmente aprisionou os teus filhos, e através do conhecimento, Pai, que eles possam ter, Pai, governo sobre a vida deles, e que o Espírito Santo de Deus comece a governar corpo, alma e espírito, Pai. E eu já te entrego, amigo Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação a quem é digno, que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos começar, queridos, base bíblica hoje, Lucas 10:19. Lucas 10:19, se alguém puder colocar para mim, em nome de Jesus, por favor, Lucas 10:19. Glória a Deus, aleluia. Lucas 10:19 diz assim: escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra. Vou repetir. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer forças do inimigo. Louvado seja o nome do nosso Deus por essa palavra. Amém? Queridos, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre posicionamento espiritual. Muitas pessoas, elas até tentaram se posicionar, mas se perderam no meio do caminho, porque não tinham identidade, tá? Não tinham identidade celestial decretada na terra. Por pessoas ter lançado palavras contra a sua vida, por você não ter nascido do Espírito, estava morta espiritualmente, você acabou não se posicionando como deveria. E para este versículo se cumprir na sua vida e na minha, nós precisamos de posicionamento. Ninguém pisa em cobras e escorpiões, principados e potestades sem ter o governo do Espírito Santo sobre a sua vida, sem ter santidade como estilo de vida. A santidade, como eu falei, ela precisa ser o seu caráter. Você não pode brincar de ser santa. Um dia eu sou e outro eu não sou. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Então, dentro do reino das trevas, existe ordem. Eles são extremamente organizados. E no lado cristão está faltando isso, que é o posicionamento. Não se dobrar ao sistema, não se dobrar ao que acham
que não muda a sua vida, o que muda a sua vida é palavra. Então hoje eu vim aqui te confrontar novamente, porque as minhas lives são lives de confronto, né? Como eu já falei, eu acredito que quem nasce do Espírito ama o confronto. Eu não gosto de uma passagem que alimenta a minha alma, porque eu sei que ela vai começar a governar o meu espírito. Então, eu gosto mais do confronto, de exortação. É assim que eu cresço espiritualmente, é assim que Deus eleva o meu nível e é assim que Deus gosta de me usar nessa terra. Então, posicionamento, queridos, é o ato de você se colocar numa posição determinada, tá? É quando você toma uma atitude. Não importa o quão desafiador ou difícil seja, nós precisamos continuar exatamente onde Deus nos chamou para estar. Como eu disse, por você não ter uma identidade, muitas vezes as pessoas querem te moldar no padrão do mundo. Como eu falei, muitas pessoas chegam para mim frustradas. Pastora, eu não sei o meu chamado, eu tô na igreja, me colocam para cuidar de criança, daqui a pouco me coloca de diaconisa, daqui a pouco eu sou obreira, e assim fica, né, essa balança desnivelada. E a pessoa fica frustrada. Por quê? Porque não entendeu o propósito que ela precisa exercer na terra. Quando você tem a sua identidade formada, você vai ver que o seu chamado, ele começa a ser exercido de uma forma extremamente fácil. Não é pesado. Como eu disse, o que adianta você estar fazendo algo na igreja, que eu sei que você tem que ajudar, eu tenho que ajudar no ministério, mas colocada no lugar que não é para colocar. Tem pessoas que não têm chamado, como eu falei, para cuidar de uma criança, de estar ali na salinha das crianças e, pela necessidade do local, coloca a pessoa lá. Isso vai frustrando a pessoa internamente. Por quê? Porque você não foi chamada para aquilo. Talvez você foi chamada para outro algo na igreja, mas como seu líder talvez não tem visão espiritual aberta, não tem esse discernimento de lapidar você, porque o líder ele precisa lapidar o obreiro, tem que entender até o que ele foi chamado no ministério. Como eu falei, nem todo mundo tem chamado para libertação, para mexer com principado e potestade. Não tem estrutura para estudar isso e tá tudo bem. Vai fazer o mesmo efeito no mundo espiritual, porque quem liberta pessoas é Jesus Cristo. Agora, quando você entra na área da demonologia, já é um chamado específico. A pessoa não pode ter medo de demônio. Tem pessoas que quando fala o nome já tem medo. Se vê uma imagem, meu Deus, não dorme a noite toda pensando naquilo. Então se vê que não tem chamado para demonologista, mas tem chamado de libertação, porque Jesus cura através da palavra. Muitas pessoas têm chamado para libertar pessoas de uma cura na alma. Não especificamente mexer com tronos demoníacos. Tem pessoas, queridos, que estão aprisionadas em sentimentos. E quando você começa a lapidar essa pessoa, você vai ver que você tem este chamado. Então você precisa entender para que você foi chamado na terra, para não virar um fardo. E esse posicionamento, quando você está, por mais difícil que seja, você vai ver que você começa a fluir. Tudo vai fluindo. Você vai ver que você começa a fazer algo, logo a coisa deslancha. É muito fácil, por quê? Porque não é você estando no centro da vontade de Deus. Agora, quando você não está no centro da vontade de Deus, as portas vão se fechando e é Deus te dando um alerta. Desperta tu que dormes. Eu não estou contigo onde você está. Mas muitas vezes, como eu falei, a pessoa ela está batendo na porta errada. E Deus está te dando tempo de você recalcular a rota e voltar para o centro da vontade de Deus. Todo mundo tem um chamado. Ninguém veio para ficar sentado no banco da igreja, tá? Banco da igreja é lugar para ímpio, para quem vai chegar e escutar o plano de salvação. Nós que já conhecemos um pouco do caminho, né, das escrituras, nós temos um chamado e precisa ser ativado esse chamado. Eu vou falar para vocês, eu demorei para entender o meu chamado, não foi fácil, tá? Porque no começo, quando eu comecei a estudar, que eu nem conhecia de profeta, eu não conhecia de nada na Bíblia, eu não sabia nem abrir a Bíblia. Eu comecei fazendo chamados à excelência com a pastora Camila Barros. Foi um divisor de águas para mim. Ela começou a explicar sobre chamado tal e fez sentido para mim no tempo, mas não me levou para a libertação. Porque o chamado da pastora Camila Barros não é chamado de libertação nessa área da demonologia. Mas fez muito sentido para mim. Eu estava no raso, então qualquer coisa que eu comesse ali, de mundo espiritual, de palavra, para mim já era válido. Mas chega um tempo, queridos, que Deus quer ativar o seu DNA espiritual. E você vai ter que entender para que você foi chamada. E isso aqui vai depender muito do seu posicionamento com Deus e da sua comunhão.
Porque se você não tem intimidade com Deus, como eu falei, qualquer pessoa, queridos, qualquer pessoa vai entrar na sua mente e vai te tirar do propósito. Tem pessoas que Deus nem falou para abrir igreja, eu falei para vocês. Tem pessoas que abriu a igreja porque estava no coração, na alma. Eu vou abrir uma igreja porque eu quero ganhar almas, amém, estava na sua alma. Mas não era isso que Deus tinha com a pessoa. E aí você vai ver que o ministério logo fecha as portas, não tem condição financeira de manter. Porque, queridos, eu quero que você entenda, você precisa estar no centro da vontade de Deus. E aí as portas começam a se abrir sem esforço, você nem precisa bater, a porta vai se abrindo, Deus vai colocando pessoas, vai trazendo pessoas de acordo com o propósito que Ele tem na sua vida. Agora você vai ver que tem pessoas que elas não entendem a identidade e elas ficam se comparando com outra pessoa, ela quer o que o outro já tem, ela quer aquilo que o outro tem, e aí as portas não se abrem. Nada se abre, não abre na internet, não abre na igreja, não abre em casa, nada, tô falando nada. Por quê? Porque não é o centro da vontade de Deus. Eu quero que você entenda. A internet, queridos, não é para todo mundo. Isso é real que eu vou falar para vocês, porque eu entendi isso no começo do ministério. Tem pessoas que se frustram porque tenta, e a internet não desbrava. Por quê? Porque talvez não é aqui. Talvez seu chamado não é na internet, é dentro de uma igreja. É ali, com uma placa levantada. Então, queridos, não fica querendo o que o outro já tem. Em nome de Jesus. Cada um Deus tem um chamado, cada um Deus vai trazer uma tenda diferente, mas vai fazer o mesmo efeito. Então, entenda sempre a vontade de Deus para sua vida. É difícil? Claro que é, precisa de comunhão. Não é ninguém falar o que você tem que fazer, como eu falei, o seu pastor, a sua pastora, pela comunhão, pela convivência, ela vai identificar o seu talento. E o seu talento vai ser multiplicado, porque talento se multiplica. Então, você vai começar a lapidar o dom. E através do dom vai se encaixar no seu chamado. Mas nem todo mundo, querido, nem todo mundo tem chamado para a internet. Ponto. Quero que você entenda. Eu estou falando isso por quê? Porque a minha bispa, a minha cobertura espiritual, ela tem ministério físico e ela não consegue na internet. Quem conhece ela já sabe. Não consegue. Ela falou, Thalita, o que Deus tem contigo na internet não tem comigo. E a visão é a mesma, o conhecimento é o mesmo, mas ela tá com uma placa levantada, porque é o chamado dela. Então, isso que eu quero que você entenda. Não fica vendo o que tá na vida de um, porque você pode se frustrar, porque talvez não é o plano certo que Deus tem pra sua vida, tá? Então, olha só. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Artimanhas do inimigo para tentar paralisar você no meio do seu caminho. Ele vai usar pessoas para te distrair do propósito, para falar coisas negativas, vai atacar você no físico com doenças, que acontece. Quantas vezes eu não ministrei esse seminário que eu vou dar agora de cura interior? Quem está comigo sabe, é um dos que eu não gosto de ministrar, porque é onde mais as pessoas precisam e exige muito do palestrante. E quando eu ministro, todos os seminários eu fui parar no hospital no dia do seminário ou antes do seminário. Por quê? Porque nós somos uma esponja. O mundo espiritual começa a ter batalha espiritual quando alguém vai ser liberto. E muitas pessoas têm relatos que através do seminário, com o conhecimento, saiu dos cativeiros que estava aprisionado, soltou o abusador, soltou a pessoa que não liberava o perdão e a vida começou a fluir. Porque não era demônio para manifestar, era um demônio que estava alojado na alma. E isso aqui é muito cansativo. Então, é um dos seminários, como eu falei, que eu não gosto de ministrar, mas ministro pela quantidade de pessoas que precisa liberar perdão, soltar pessoas do mundo espiritual. Então, eu quero que você entenda, ele ataca também no físico para nos paralisar, tirar a gente do propósito. Vai atacar sua mente o tempo todo, que é o maior campo de batalha, sua mente, e ataca a sua alma, tá? Ataca a sua alma também. Aí vamos aqui, ó. Quando você está posicionado, não importa as circunstâncias, você vai continuar no seu propósito, tá? E essas pessoas que Deus vai colocar no seu caminho vai te ajudar a chegar no seu destino. Você vai ver que quando você está fazendo algo certo, na vontade perfeita de Deus, as coisas vão fluindo de uma forma tranquila. Você não precisa obrigar, você não precisa brigar, não precisa violar leis no mundo espiritual. E aí você vai ver que tudo vai fluindo. Por quê? Porque você está no lugar certo, fazendo a vontade perfeita de Deus, tá? Deus vai colocar o quê?
Pessoas que sabem que não importa o quão oprimidas estão, mas sabe quem é em Deus. Isso aqui já é o caráter formado, tá? Uma pessoa que tem o caráter formado, não importa quanto você está oprimida, porque muitas vezes eu fico oprimida de dia. É normal. Tá, eu falei pra você, nós somos seres humanos. Eu passo por batalha espiritual, na mente também, só que nós aprendemos a ter o domínio da mente. Então, quando uma seta vem, não é que eu não fico triste. Eu fico triste, muitas vezes me desmotiva, só que é um período curto. Logo eu me posiciono, porque eu volto para a palavra e eu entendo o que Deus tem para minha vida. Então eu quero que você entenda, não existe super-herói, não existe super-heroína, nós somos seres humanos, nós não somos anjos. Nós somos pessoas falhas, que vamos pecar, que vamos cair, mas que nós não entramos mais nesse lugar de aprisionamento, porque nós já somos libertas pela palavra, tá? Olha só, os cristãos estão sendo feridos na alma por coisas mínimas. Tem feridas na alma que está paralisando as pessoas, está impedindo elas de posicionar. E não tem como, queridos, você começar um ministério, começar um chamado, começar a evangelizar se você não é curada. Isso aqui é que eu preciso que você se analise. Porque o versículo da ceia, examine o homem a si mesmo, não é só para ceia, é para toda a vida. Não adianta você ministrar cura interior numa pessoa se você ainda não liberou perdão, se você ainda está aprisionada, se em algum momento da sua vida você sente dores que eu digo de traumas, tá? Como eu falei, nós carregamos cicatrizes. Não sangra mais. Quando você fala o seu testemunho, você não dói. Mas tem pessoas que quando fala ainda dói. Você vê que chora. Quando a pessoa chora, é um sinal que ela ainda não é liberta. Tem algo ali. Porque a pessoa pode muito bem relatar o testemunho, mas não ficar aprisionada na dor. A dor passou. Jesus já veio. Ele passou gotas do sangue dele, preciosíssimo. E ele te curou. Então, você não pode chorar quando você contar o seu testemunho. Chorar que eu digo com dor, tá? Dor. Não é você chorar porque você se emociona da onde Deus te tirou. Olha a diferença. Senhor, eu me emocionei agora. Por quê? Porque eu me lembrei que quando eu estava no mundo, eu fazia isso, isso e isso. Aí você se aquebranta, mas é de tristeza, de você falar assim, meu Deus, graças a Deus que o Senhor me tirou desse lugar. Não de você sentir a dor. Quando você sente a dor, tá? A dor é porque ela ainda está aí dentro. Querida, eu não estou dizendo que a pessoa não pode chorar. Eu estou dizendo que a pessoa chorar de dor é que não é liberta. Agora, chorar de agradecimento não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. O problema é chorar de dor. Se chorou de dor é porque não é liberta, tá aprisionada. Às vezes é sua alma que tá falando que você tá liberta e nem tá. Então, você tem que ter esse entendimento, tá? Deixa eu ver aqui mais, vamos lá. A maior resistência que você tem que ter são as emoções na mente, que é o maior campo de batalha, tá? Se você não vencer sua mente, os Golias da sua mente, você não vai romper em área nenhuma. Isso aqui eu tô falando com propriedade. Se você não vencer a sua mente, se qualquer pessoa que vier falar algo contra você, te diminuir, te colocar no lugar de culpa, te colocar no lugar de desprezo, de rejeição e você ficar naquele lugar, é um sinal que você ainda não domina a sua mente. E esse domínio de mente só consegue quem já tem o Espírito Santo governando e já não tem tronos governando a sua vida. Porque o que mais você vai ver vai ser crente que fala de boca cheia, o fariseu hipócrita. Não, eu não tenho trono. Se que essa menina fala é mentira. Mentira não. Porque quando você estuda os demônios e você vê características que ainda está na sua vida, Deus ele se agrada de quem é de verdade e olha para ele e fala assim, Senhor, ainda tinha esse trono sobre a minha vida, mas em nome de Jesus, eu quero hoje ser liberta, eu cancelo, eu anulo e rejeito toda a característica que vem de trono tal. Isso aqui, queridos, é sinceridade, não é capa. Sepulcro caiado tá cheio, o que mais você vai ver é capa bonita. Falando que é liberta. Eu estou no processo de libertação todos os dias. Você também. Não tem ninguém aqui que vai dizer que é 100% liberto. Todo dia eu sou liberta de alguma coisa. Cada estudo que eu faço, uma escama dos meus olhos cai. Deus falando assim, ó, viu que você não estava preparada? Viu que você ainda está passando pelo processo? Eu tô te moldando, Thalita. Isso aqui é com todo mundo. É com todo mundo. Então, se alguém virar para você e falar assim, eu sou totalmente liberta, que ele desconfia que é Satanás. Desconfia que é Satanás. Nós estamos em processo de libertação até o dia que Jesus voltar.
Na hora que você estiver preparada, você pode ter certeza que Deus vai te levar. Uma pessoa preparada do jeito que Ele quer, Ele não vai deixar aqui mais sofrendo, Ele vai falar, sobe. Já cumpriu o que você tinha para cumprir, sobe que você vai ficar aqui comigo. É isso aqui que Deus faz, tá? Vamos ver aqui, ó. O inimigo, ele não é criativo, queridos. O inimigo, ele não é criativo. Ele vai sempre usar as mesmas artimanhas, tá? Ele vai gerar em você feridas na sua alma. Ele vai gerar muitas feridas na sua alma, começando pela infância. Por que o seminário, ele parte da infância, tratando a criança? Porque é lá que a pessoa está aprisionada. Os demônios, eles aprisionam em cativeiros extremamente enraizados, que leva num processo para sair de muito tempo. Perdão. Você vai ver que tem pessoas que quando faz o seminário falam, pastora, eu estava aprisionada em 3, 4 cativeiros, eu nem sabia. Por quê? Porque faltou conhecimento. Porque quando passa o conhecimento mais aprofundado, quem está com o coração ensinável está disposto a sair do cativeiro. Agora, uma pessoa que vem fazer um estudo, não só comigo, como qualquer pessoa, queridos, tá? Qualquer pessoa que você vai fazer um estudo e você já vai com uma armadura, que você não tem nada para aprender, que você já é liberto, o que você está fazendo lá, se você é perfeita? O que eu vou buscar um estudo com alguém se eu já acho que eu tenho tudo? Deus não se agrada. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Hoje eu preciso de alguém, amanhã alguém precisa daquela pessoa. Todo dia nós precisamos um do outro aqui na Terra. Então, nós precisamos estar com o coração ensinável, tá? Para sair desses cativeiros que estão enraizados lá na infância, que vem da orfandade, falta de pai e de mãe, vem de rejeição. Muita rejeição aprisiona pessoas. E a rejeição, ela te leva a querer ver. Vou falar bem rasgado para você entender. A desgraça alheia. Você pode estar orando, você pode ceiar, você pode se batizar, mas lá no teu interior, quando você ainda tem um algo da rejeição, você fica esperando que a pessoa que te machucou caia. Ou que Deus toque nela. E Deus não vai tocar, porque Ele não quer que você peque. Tem pessoas que estão esperando ver a queda do irmão. Isso aqui não é cristão. Nós não estamos esperando ver meu inimigo cair. Meu inimigo não é a pessoa, é principado e potestade. Então eu sei que quando eu sou liberta, eu destronei o demônio que estava sobre a vida daquela pessoa, porque eu conquistei a minha libertação naquela área. Então eu não fico esperando que meu irmão caia. Queridos, nós não esperamos que ninguém caia. Em nome de Jesus, pessoas que ficam só esperando a falha de alguém, é pessoa que não é liberta, é pessoa que infelizmente muitos tronos estão governando ali ainda, tá? Tem cativeiro de humilhação, cativeiro da injustiça, falta de perdão, luto. Tem muita gente que está aprisionada no luto. E não é só luto de morte. É um casamento que se acabou frustrado e você está morta lá dentro ainda, aprisionada. Tem pessoas que estão dentro do cativeiro do luto porque uma palavra foi lançada e você morreu espiritualmente, está aprisionada. Você não consegue sair dentro desse cativeiro. E como eu falei, os demônios, eles vivem de sentimentos ruins. E quando você chora, você está ali alimentando demônios com tristeza, que nós somos um povo feliz, nós somos um povo cheio do Espírito Santo. E lá em Provérbios diz que a alegria para os seus ossos não adoecer é a alegria. Então nós somos felizes, nós falamos que amamos. Você vê que aqui no ministério o povo fala que ama. Pastor, eu te amo. Um está falando com o outro, porque nós liberamos isso no mundo espiritual. O mundo espiritual ele tem que entender que aqui tem uma redoma de amor, que Jesus Cristo governa a nossa vida, e Jesus Cristo ele é amor. Então nós trazemos esse céu para a terra. Ele fica baixinho aqui no nosso ministério. Então nós temos prazer de dizer que amamos um ao outro. Amém? Olha só, os cativeiros, eles te impedem de progredir e chegar onde Deus quer que você chegue. Tá? Pessoas aprisionadas em cativeiros, queridos, ela não vai chegar onde Deus quer que chega. Outra coisa que eu quero falar aqui, ó, você precisa viver essa metanoia antes de você viver sua cura. Tem que mudar sua mente. A mente tem que ser transformada todo dia um pouquinho. Pastora, como que a senhora fez essa metanoia na sua vida? Como que eu consegui sair dos cativeiros? Com conhecimento, um coração ensinável e todo dia lendo a palavra. E como eu disse para vocês, nem sempre eu entendia. Muitas vezes eu não sabia nem quem era o profeta que eu estava lendo. Mas Deus se agradava.
Eu falei para você, Deus não está aqui olhando para pessoas que são extremamente teólogas, extremamente entendedoras. Ele está olhando e está vendo um pequenininho que tem um coração aquebrantado. E quando ele vê uma pessoa que está tentando entender as escrituras, alegra o coração dele, querido. Aquela pessoa pequenininha que está ali, que não está entendendo, Deus, queridos, ele está se alegrando. E ele vai trazer, sim, o conhecimento, a sabedoria do céu. Só que precisa de uma constância. Como eu disse, teve momentos que eu precisei estudar muito. E quando eu não conhecia, eu vou falar para vocês, quem é Ezequiel, né? Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha aberto a Bíblia. Há 2 anos atrás isso. Quem é Ezequiel? Aí, ó, eu ia lá no YouTube. Quem é o profeta Ezequiel? Aí aparecia. E eu anotava. Aí eu colocava agora, quem é o profeta Jeremias? E eu ia e anotava. E era eu e Deus. Era eu e Deus estudando. E ele se alegrando. E quantas vezes eu não tive ninguém para segurar minha mão? Era eu e Deus. E uma promessa. Eu, Deus e uma promessa. E eu quero ativar você. Pastor, eu não estou conseguindo entender a Bíblia. Queridos, eu tenho certeza que está muito difícil, porque é um livro muito difícil de se entender. Tá? É um livro que requer muitos códigos, uma vida espiritual muito elevada, para nós entendermos o coração de Deus, né? Tentarmos entender os códigos espirituais, mas eu tenho certeza que você, só de pegar a sua Bíblia, só de você, queridos, parar de ficar vendo besteira na internet, gastando com coisa supérflua, muitas vezes nós ficamos, vamos falar real, Shopee. Aí você fica lá, né? Mercado Livre. Ai, o que tá na promoção? Aí fica ali comprando alguma coisa. Deixa esse tempo pra lá, para de gastar com isso e pega a tua Bíblia e lê pelo menos um capítulo. No dia. Você vai falar assim, ó, Senhor, eu tô lendo hoje Gênesis 1. Mas eu quero entender Gênesis 1 no profundo. E aí o que você faz se você hoje não tem o conhecimento? Coloca Gênesis 1 e vai no YouTube, queridos, que o que mais tem são grandes teólogos ensinando. Gênesis 1, coloca aqui, por favor, um entendimento dentro de grandes teólogos. Eu nem preciso relatar nomes aqui, porque muitas vezes cai até a live. Mas vai ter muita gente que te ensina, então eu quero que você entenda. É comodismo do ser humano falar que não entende. Tem muita gente que quer esmiuçado, quer tudo mastigado, né? Não quer ter o trabalho de fazer o bolo, que o bolo tem que fazer a calda. A calda quem dá é Deus, quando ele coloca ali, você já preparou o bolo, que o bolo tem uma receita pronta, mas a calda é o complemento, é quando Deus está moldando ali algo, está te dando um código, e as pessoas estão com preguiça. É um trono chamado Belfegor, e esse trono está atuando com muita intensidade, quando a pessoa só sabe dizer, eu não consigo. Eu não tenho capacidade, já está lançando palavra de maldição. E quem lança a palavra de morte vai viver dentro do cativeiro do luto. Então, quando você não conseguir, você não fala, eu não consigo. Senhor, em nome de Jesus, hoje eu tive uma dificuldade, mas amanhã eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar diferente para mim. Ó, movimentando as cortes celestiais com a tua palavra. Deus vai começar a mandar anjos para perto de você, anjos ministradores. Os anjos estão posicionados, se movimentando ao nosso derredor o tempo todo. Ele manda anjos escribas, anjos de cura e libertação. Todo tipo de anjo vem para nos ajudar. Mas tem pessoas que é incrédula, tem pessoas, queridos, que nunca vai ter uma comunhão que eu digo, uma experiência com anjo. Sabe por quê? Porque é incrédulo. Incrédulo. A incredulidade te bloqueia de viver experiências espirituais. Imagina, Noé, se tivesse com incredulidade, quando Deus falou o tamanho da arca, como ia fazer os centímetros, se ele falasse assim, vou nada, isso aí não vai dar para nada, eu que não vou fazer nada, olha a incredulidade. Mas ele decidiu ouvir a instrução, o caminho, e ele conseguiu concluir o projeto de Deus. Então tem pessoas que Deus já te entregou um projeto, mas pela sua preguiça, que é um trono, e a coisa mais linda, como eu falei, é você virar para Deus, não para mim, para Deus. Senhor, eu preciso destronar Belfegor. Eu preciso, em nome de Jesus, ativar o conhecimento da tua palavra no meu espírito. E muitas vezes, como eu falei, o peso no mundo espiritual deste trono governando é tão grande que você não tem força. Muitas vezes, querida, a pessoa ela até quer tentar, mas não consegue. Dos demônios que ficam aprisionando ali, ó, travando a vida dela, fica se opondo no mundo espiritual. Ainda tem 2 demônios que trabalham com o Belfegor. Tá lá em Provérbios. Demônio sanguessuga. É Adá e Dá, são 2 filhas que ele tem.
Aquela pessoa, como eu disse, me dá, eu quero, me dá, você já tem, agora eu pego. Isso aqui Deus não se agrada. Quem se agrada é Belfegor, é o trono da procrastinação, é o sanguessuga, é Nosferatus, os espíritos vampíricos que atuam com súcubos e íncubos, que drenam a energia. Eu quero que ela tenha, eu quero que é tudo que é dela, mas não se posiciona, não cumpre um estudo, não se separa para orar, não tem tempo para estudar. Então, muitas pessoas hoje, vai no teu secreto e fala com Deus, não com ninguém. Ninguém precisa saber dos seus problemas. Eu falei pra você, ninguém precisa saber da podridão espiritual que tá na sua vida, como a minha, como de qualquer pessoa. Quem tem que saber é Deus. Então vai lá no teu secreto e se rasga pra ele. Qual é o nome desse demônio? Belfegor. Eu já trouxe uma live sobre ele. É Baal-Pegor que fala, tá? Baal-Pegor que fala. Eu já trouxe, tem uma live já pronta desse, depois vocês assistem lá no YouTube, tá? Quem é novo aqui. Vamos voltar aqui, ó. A cura é sobre você entender, queridos, que Deus é suficiente. Tem pessoas que não entendeu ainda, como eu falei, é dependente de outras pessoas, mas você tem que entender que Deus ele é suficiente para sua vida. Se tudo vai bem na sua vida é porque Deus é suficiente. Se tudo não está indo bem, Deus continua sendo suficiente. Isso tem que ser cravado na sua memória para Satanás não colocar você dentro de um cativeiro, tá? Vamos lá aqui, ó. Se Deus já te aceitou, você não precisa da aprovação de mais ninguém. Glória a Deus, queridos. Se Deus já te aceitou, se você já entendeu que você é preciosa, não precisa da aceitação de mais ninguém. Esse negócio, como eu falei, você vai ministrar a palavra, depois você fica perguntando, você gostou? Ai, será que tá bom? Queridos, aqui precisa de autovalidação do ser humano. Deus, ele já te aceitou, então tá tudo bem. O que você faz na presença dele já agradou ele. Então tem pessoas que estão se diminuindo para se enquadrar na vontade alheia. Tem pessoas que Deus já falou assim, eu já te entreguei isso aqui, vai lá e ministra isso. Ai, mas eu não estou preparada porque, vou dar um exemplo, a pastora Thalita traz códigos que a pastora Thalita faz assim, e assim como eu falei, cada um Deus quer trabalhar de uma forma. E quando eu fico olhando o outro, eu estou me diminuindo, eu estou me colocando numa posição de menor no mundo espiritual e Deus não se agrada. Você vê que a maioria dos profetas ficavam se diminuindo. E Deus o tempo todo falando, não, o que eu tenho para você é maior, o que eu tenho para você é grande. Deus o tempo todo estava tratando a alma dos profetas. E nesse tempo não é diferente, tá? Você acha que eu também não me olho? E eu vejo grandes pregadores que eu olho, né, nas conferências, eu falo, meu Deus, que coisa linda. Aí Deus vem e fala assim, é lindo, filha, mas é dele, o seu é outra coisa. Tem um povo que você vai chegar com a unção que eu te entreguei que não tem nada a ver com aquela pessoa, porque nós vamos alcançar pessoas diferentes. Então eu comecei a tratar isso na minha mente. Eu não preciso agradar ninguém. Ele já me aceitou, ele já se agradou. E se ele não se agradar, Senhor, se revela a mim. Usa alguém para me confrontar. Senhor, me dá um sonho. Fala comigo de alguma forma para que eu não saia debaixo da nuvem. Isso você tem que falar diariamente com teu pai. Senhor, eu não posso sair debaixo da nuvem, que eu perca tudo, família, carro, bens, ministério, chamado, placa, mas a nuvem não. A nuvem tem que estar sobre a sua vida, porque é ele te guardando, é a sombra do onipotente. Tem pessoas que declaram a sombra do onipotente, mas nem sabe o que é no mundo espiritual. Só quem está na sombra do onipotente é quem é filho, é quem é filha, é quem tem herança do céu, e ele está te protegendo. Criatura não está na sombra do onipotente, queridos. Não está. Pode falar o que for, podem até pregar o contrário para alimentar a sua alma. Criatura não é filho. Criatura é escravo. E escravo é dependente de Satanás. E escravo é mentalidade do governo de Satanás. Ele te aprisiona. Não posso, não vai. Até aqui você vai, daqui você não passa. Isso é Satanás. Deus, ele diz que ele é liberdade. Eu tenho liberdade quando eu entendo o coração do meu pai nas escrituras. E como eu já tive vocês, eu quero além das escrituras. Eu não aceito estar só na letra. Eu quero que o Senhor não se revelou aos profetas. E ele vai se revelando, como eu falei, tá? Glória a Deus, aleluia. Olha só. Quando você se posiciona, o Senhor se apodera de ti. É muito bonito falar eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, de uma forma poderosa. Só que antes dele te usar, ele vai te desconstruir. Deus, ele não usa
um vaso velho, ele não coloca vinho novo em odre velho. Ele precisa quebrar, amassar, desestruturar, porque ele quer te moldar no padrão do céu, não na terra. Esse padrão, queridos, que eu e você constituiu até a gente chegar a Cristo, é um padrão do mundo, cheio de deficiência. Tá? Mas quando você vem para Cristo, ele começa a quebrar as suas estruturas de dentro. Por quê? Porque a alma estava governando o espírito. E quando a alma governa o espírito, está em desnível no mundo espiritual. O Espírito Santo ele tem que governar a alma. Porque você tem que ter entendimento de quem você é em Jesus Cristo. Tá? Agora eu quero te entregar aqui umas chaves. Em nome de Jesus, glória a Deus. Quero te entregar umas chaves para você começar a se posicionar. Se posicionar em nome de Jesus nas cortes celestiais, ser uma libertadora, ser cheia do Espírito Santo, ter o seu DNA ativado, tá? Uma das chaves aqui, ó, o seu passado não pode definir o seu futuro, tá? Em 2 Coríntios 5,17. Quando você vem para Cristo, a velha criatura morre e um caráter novo é estabelecido. Então você não vai ter o mesmo caráter que você tinha no mundo. Então aqui o seu passado não pode definir o que Deus tem para você lá na frente. Vou falar algo aqui que se eu não tivesse estruturada na palavra, talvez eu nem estaria de pé. O que chegou de pessoas depois dos podcasts que eu fiz agora recente e falar assim, ela fala muito de legalidade, mas ela é toda arriscada. É claro que aquilo entristece uma pessoa que está tentando trazer algo diferente. Só que eu quero que as pessoas entendam que existe um testemunho. E nós não podemos apagar o nosso testemunho, como eu falei. Muitas pessoas vêm no meu direct e lançam maldade. Você vê que ali quem governa não é o Espírito Santo. Uma maldade. Fala assim, tira essa tatuagem do seu braço. Isso aí tá incentivando o povo a fazer. Em nenhum momento eu incentivei ninguém. Em todo momento eu digo, não se risca, que isso aqui é uma macumba que você está levantando no mundo espiritual para os demônios. É a mesma coisa do macumbeiro fazer, você está fazendo quando você está fazendo uma tatuagem. Mas tem muita gente religiosa que está debaixo do trono de Beuzebu e aí vem soltar esses dardos inflamados. E eu, como eu disse, eu não vou colocar uma capa para agradar você ou qualquer pessoa. Se Deus já me limpou, se quando eu vim para Ele, eu me arrependi do fundo da minha alma, só eu sei a consequência que eu carrego de ter um braço riscado, que hoje em dia, eu já falei para Deus, eu falei, Senhor, se lá atrás eu tivesse um encontro contigo, nunca eu teria me riscado. Jamais eu teria me riscado, mas pela falha humana, por eu estar no mundo, pela minha alma estar doente, eu acabei fazendo isso. Como eu disse, era um gosto da minha alma. Isso aqui eu não estou para mentir, acho lindíssimo. Só que eu carrego uma grande consequência. A consequência é de muitas pessoas olhar o vaso e não ver a unção. Eles olham o vaso, mas não vê a unção. Mas isso aqui, queridos, para a honra e glória do Senhor, eu já fui tratada. Eu sei que o meu pai lançou no mar do esquecimento e eu teria trazendo tristeza para ele se eu soubesse que tatuagem é pecado e tudo que traz e eu fosse lá e continuasse me riscando. Então isso aqui estaria em desacordo. Agora, quem é novo, né? Quem não sabe do meu testemunho, um dia você para assistir que eu acredito que vai edificar muito a sua vida. Então, o meu passado não define o meu futuro. Eu tenho algo grande para fazer na terra e isso aqui vai alcançar muitas pessoas que, como eu disse, hoje, muitas pessoas, a maioria arriscada. Pelo contexto de vida, hoje é comum a pessoa ser riscada, né? Antigamente não. Então, talvez Deus me levantou para este povo que se sente impuro, se sente indigno, que tem vergonha, que muitas vezes é para uma igreja com uma manga comprida, às vezes está um calor violento e a pessoa vai toda coberta. Por quê? Porque tem medo dos olhares, porque a pessoa vai olhar e vai falar, tem demônio, né? Assim que o povo faz? Ah, tá cheia de demônio, quando não tem nada a ver. Então, assim, eu quero trazer isso para o seu espírito. O teu pai já te perdoou. Esquece o ser humano vai te colocar dentro de cativeiros e você vai ficar aprisionado, tá? Olha outra chave aqui. Sair do local de vitimização. Esquece ser vítima, tá? A base bíblica que eu trouxe, querido, 2 Coríntios 5,17, tá? 2 Coríntios 5,17. Sair do local de vitimização. Quem é vítima não rompe em nada.
vai estacionar para o resto da vida. E não tô só falando de mundo espiritual, tô falando do físico também. Tem pessoas, como eu falei, que o pai já morreu, a mãe já morreu e tá aprisionada na morte do pai, porque o pai rejeitou você quando era criança. Queridos, ó, a fila andou, o novo de Deus chegou. E se você não soltar as dores, elas vão se alimentar, os demônios vão se alimentar dela. Então lá atrás, queridos, lá atrás, quando você ainda não era liberta, você alimentava demônio porque você não tinha conhecimento. Agora você tem. Então nós tiramos, a gente tem que deixar ele com fome. Você tem que tirar o prato de comida deles. Então nós não entramos mais nesse lugar de vítima. Aprenda. Para você ser vítima, você também teve um histórico aí. Vamos despertar esse seu espírito. Isso é libertação. Uma pessoa, ela não foi 100% vítima. Eu não fui 100% vítima. Eu tenho momentos que eu falei o que não devia. Eu tenho momentos que eu tive ira. Eu tive momentos que eu falei algo que não devia. E aquela pessoa me aprisionou num cativeiro de alguma coisa. Mas porque eu também tive uma lei. Toda ação tem uma reação. Você não foi vítima a vida toda. Começa a se analisar. Não tem todo mundo que só é bonzinho a vida toda. Isso aqui é mentira. Uma pessoa, quando ela tá no mundo, ela tem característica tanto de demônio e às vezes ela tem algumas características de pessoa crente. Então fica aquele desnível. Quando você se torna filha, o caráter muda, as coisas mudam. Você sai do vitimismo, solta a pessoa, deixa ela lá, que Deus faça o que tem pra fazer com a vida dela e sua vida segue. Porque você saiu, você soltou o peso. O perdão não é sobre a pessoa, é sobre Deus te ver e falar assim, evoluiu, me agradei. Agora eu vou subir o nível dela. Agora eu vou entregar algo aqui para ela, vou entregar um dom diferente, vou entregar algo aqui que ela não tinha, porque subiu o nível. E tem pessoas que o nível não sobe, por quê? Porque ainda está aprisionada nas pessoas que fizeram mal. Então solta isso hoje em nome de Jesus, tá? Outra chave, a cura genuína te tira do cativeiro e te leva para o local da plenitude. Cura de verdade, querido, sem mentira, sem máscara. Você vai ver que tem pessoas que faz um seminário de cura e libertação, não é liberto. Aí volta e fala, pastor, eu quero fazer uma reciclagem. De novo vai fazer o mesmo seminário. Daqui a pouco, pastor, eu quero de novo. Quer 3 vezes o mesmo seminário? Que diabo é esse na tua alma que tu não é liberta? Porque uma palavra que é liberada sobre a minha vida tem que fazer efeito. Então a cura tem que ser genuína. O que você está buscando em um e em outro? Você vai ver pessoas que não conseguem estar num lugar só, ela vai comendo de um lugar e de outro. Eu vou aqui, mas vou ali. Eu vou aqui, uma hora vai contaminar. Eu falei pra você, uma hora vai vir uma contaminação. Eu aprendi no começo do meu ministério, quando eu aprendi de libertação. Eu fiquei só com uma libertadora. Eu fiquei com ela até eu aprender tudo que era para aprender. Por quê? Ela fala uma língua e um outro libertador fala outra língua. E aí começa a dar mistura. Aí começa a falar assim, mas fulano fala assim, Beltrano fala assim, aí você não tem bagagem espiritual para discernir quem tá falando a verdade ou quem tá falando a mentira. E aí você começa a ficar assim, ó, parecendo uma marionete, eu vou aqui, mas vou ali, vou aqui. Não, queridos, por favor, fica num lugar só. Quando você se encheu, o odre está largado, aprendeu, agora Deus vai mudar você para outro nível. Ele vai trazer uma outra pessoa, outro sacerdote, alguém que já está evoluído, porque nosso odre tem um tempo para ser alargado, como eu falei. E Deus vai colocando pessoas capacitadas para te elevar ao seu nível. Mas quando a pessoa fica daqui para ali, você vê que ela não vai romper, porque cada um vai trazer um conhecimento. E por você ainda não entender das escrituras no profundo, qualquer pessoa te engana. E aí você vira uma marionete. Então eu aprendi desde o começo. Eu fiquei com uma libertadora. Quando eu suguei tudo, eu aprendi tudo. Deus falou, sobe o nível. Agora você vai em outro profeta. E eu comecei em outras pessoas. E eu estudo com uma pessoa para depois ir com outra. Tanto como eu falei, agora eu estou fazendo uma teologia avançada com Rodrigo Silva, um arqueólogo. Por quê? Porque Deus falou, sobe o nível, eu preciso que suba. E aí Deus falou, agora você tem que ir para o hebraico. Mas durante muito tempo eu não podia ir para o hebraico, eu não conhecia nem da Bíblia. Eu não sabia nem quem eram os profetas. Como é que eu ia estudar hebraico? Como é que eu ia estudar de arqueologia se eu não sabia nem quem eram os profetas? Então, queridos, guarde isso para a sua vida. Fica num lugar, aprende, suga. Sugou tudo, pronto, o Espírito Santo vai falar com você. Tá pronta? Agora eu quero que você eleve o nível. Vai para um outro local. E aí um outro local Deus vai encher de novo. Porque o odre tem que sempre estar enchendo. E a unção tem que sempre vir de algum lugar ou de outro. Ou vem direto da fonte, que é Deus. Ou alguém que já tem transfere para você. E aí você começa a subir o seu nível espiritual.
tá? Então, por isso que eu disse para vocês, o que adiantava eu estudar hebraico lá atrás se eu não sabia nem quem era Ezequiel? Na hora que eu fosse estudar o hebraico, eu ia falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim, não. Então, Deus ele vai trazendo pessoas com níveis mais avançados, conforme o seu odre é alargado, tá? Glória a Deus. Vamos ver aqui, ó. Pare de colocar sobre as pessoas o fardo que é seu, tá? Olha isso aqui. Pare de colocar sobre as pessoas um fardo que é seu. Isso aqui eu já falei em todos os seminários, em todos os podcasts. Não me traga seu problema para eu resolver. O fardo é seu. O que eu vou te ensinar é o caminho. Libertação em alto nível é te ensinar a limpar a sua bagunça. Jogar para mim arrumar, eu não faço mais isso. Porque eu aprendi, pastora, você não ama almas? Amo, tanto que eu ensino tudo que eu aprendo. Se eu não amasse uma alma, eu não estaria aqui numa sexta-feira, 7h pouca da noite, eu poderia estar com meu marido, que estava me esperando lá embaixo, mas eu vim aqui trazer algo para você se alimentar. Então, isso é amor às almas. Eu venho trazer um conhecimento para você. Agora, arrumar bagunça, cada um que arrume a sua, cada um que coloca os demônios para correr, cada um que se erga no mundo espiritual, porque senão você vai viver dependente de alguém. E eu aprendi isso no começo. Sai da dependência de pessoas. Pessoas vai te frustrar. E Deus falou, se levanta na minha presença. Você já tem bagagem, você já tem conhecimento. Agora eu quero que você arrume a sua bagunça. E eu fui arrumando. Como que eu fui arrumando? Com conhecimento. Cada vez que eu conhecia, uma escama caía, eu ia no meu secreto e falava, Senhor, em nome de Jesus, eu vou mudar hoje. Quantas vezes, queridos, como eu trouxe para vocês, transar menstruada, altar de Lilith. Se masturbar, altar de Lilith, estou dando exemplos. E quando eu não sabia que eu fazia, né? E aí quando Deus trouxe a revelação, que a escama caiu, eu fui pro meu secreto, falei, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, limpa, Pai, em nome de Jesus, tira essas procurações da mão do diabo, restaura minha mente, meu corpo, meu espírito. E eu falei, nunca mais, Pai, eu faço um voto contigo. De santidade, eu não faço mais. Isso é mudança e posicionamento, é santidade. Então, quando você aprende, você não fica mais colocando fardo em pessoas. Você se posiciona e você vai arrumando a sua bagunça e é desse jeito, é conforme você vai aprendendo, tá? Olha só, rejeitar as mentiras de Satanás sobre a sua identidade. Tem que repreender. Quando Satanás vier lançar um dardo, como eu falei, uma pessoa que ainda esses tronos governam a vida dela, que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, queridos, ela não perde tempo destruindo o seu chamado. Muitas vezes não é nem o chamado, é destruindo a sua alma. Porque uma palavra, queridos, quando ela é lançada contra a sua vida e você não tem direcionamento de Deus, ela te aprisiona e ela te mata espiritualmente. Temos exemplo, eu ministrei no culto, né? O exemplo de Rebeca, lançou a palavra, o marido lançou a palavra também, que ela morreria no parto, ela morreu no parto. Então, uma palavra mal colocada, lançada, Satanás segura e uma hora vai acontecer. Então, eu quero que você entenda, rejeita as mentiras, cancela no mundo espiritual, eu não aceito, eu tenho uma identidade em Cristo, tá? E estabelecer suas prioridades. O que é prioridade na sua vida hoje? Vai lá no teu secreto e fala assim para Deus. Medo de retaliação? Que isso? Medo é Leviatã governando a sua vida, queridos. Medo é uma das cabeças de Leviatã. Olha o trono governando. Nós não temos medo de Satanás, querido. Ele pode vir tocar no meu físico. Ele não toca na minha alma. Ele pode tocar no meu filho, no meu marido. Pode cair todo mundo doente. Ele não toca na alma. É isso aqui que você tem que saber. Você acha que Satanás não sabe quem tem medo dele? Não pode ter medo. Medo é um bloqueador de chamado, bloqueador de ministério, bloqueador de tudo. Satanás, ele ama pessoas que têm medo. Medo é a linguagem do inferno. É isso aqui que as pessoas não rompem. É isso aqui que a pessoa não consegue ministrar uma outra pessoa, tá? Quando eu falo que é isso, é que eu fiquei impressionada agora. Há poder no sangue de Jesus. Eu tô ativando você para não ter medo? Coloca aí agora a sua prioridade. O que é a sua prioridade? A sua prioridade hoje foi Deus? Porque hoje de tarde eu tinha um tempo vago. Eu falei assim, a tarde toda eu vou estudar. Então ele foi a minha prioridade. E continuou sendo quando eu vim ministrar vocês.
Então hoje eu falei para ele, a minha prioridade é você, amanhã é você, depois é você. Agora tem pessoas, queridos, tem pessoas que você vê que a prioridade não é Deus. A prioridade é qualquer pessoa, menos Deus, tá? Glória a Deus, aleluia. Aprenda a dizer não sem se justificar, tá? Mateus 5,37. Mateus 5,37. Aprenda a dizer não. Sabe o que é esse não? Domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, você aprende a dizer não com facilidade. Muitas pessoas chegou para mim e falou assim, ó. Você é pastora, mas não quer resolver meu problema? Você é pastora, mas eu vim pedir uma orientação e você tá desse jeito? Eu entendi o que é domínio próprio. Ninguém governa a minha vida a não ser o Espírito Santo. Se Deus falou para mim que o meu ministério é para levantar libertadores, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Eu posso, como eu disse, te dar um direcionamento, orar, te ensinar o caminho, mas quem tem que se posicionar é você. Então, o não é domínio próprio. Se você não consegue dizer não, se todas as pessoas que chegam pra você, tá bom, uma hora vai ficar desgastada, vai entrar no burnout espiritual e não vai conseguir fazer nada pra Deus, porque pessoa suga, tudo que chega você faz, não é assim. Nem todo tempo eu tô disponível, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho vida, eu quero orar, eu quero me separar. Então, o não faz parte da vida, isso se chama domínio próprio, tá? Precisa de coragem para viver o novo. Mais uma chave aqui, ó. Tem que ter coragem para viver o novo. Tem gente que não está disposta a viver o novo, porque quando o novo de Deus chega, nem todo mundo tá com essa disposição no mundo espiritual. Precisa ter coragem para viver o novo, como eu falei. Precisa de um coração ensinável. Tem pessoas que não têm um coração ensinável, queridos. Como eu falei, eu sei tudo, ela não tem nada para me ensinar. Sempre alguém vai te ensinar algo. Então, precisa ter um coração aquebrantado e ensinável. Se submeter suas emoções ao senhorio de Cristo. Entenda, vai ter momentos que Deus vai falar com você no secreto. E o que ele falou com você, ele não falou com a outra pessoa. E tem pessoas que eu vou reforçar de novo. Deus está te dando um sonho. E você está indo perguntar para um e para outro o discernimento do seu sonho. Você está saindo debaixo do senhorio de Cristo. Porque Deus ele tem um código com você que não tem com o outro. Às vezes o que Deus quer falar com você, eu vou dar um exemplo. Você sonha com uma mulher nua. Nua simboliza despida da graça, né? Vergonha, exposta. Mas quando você vê esse contexto, você tem que analisar a sua história. Porque talvez não é com você, mas é com o seu marido. Você é uma carne com ele. Você se viu nua e Deus está falando não é com você, é com alguém da sua família. Então você entende a sua história. Só que a pessoa ela é tão dependente emocional que ela fica o tempo todo pedindo de sonho. Discerne meu sonho. O que está falando no sonho? Uma hora você vai sair do senhorio de Cristo. Por quê? Porque ele tem contigo, não tem com o outro. E o outro vai falar o que ele entendeu, o que ele sabe. Ah, o que é sonhar com árvore? Árvore é isso. Só que talvez a árvore que Deus te mostrou não tem nada a ver com o que aquele rapaz falou. Tá falando de uma outra forma. Então, cada um tem uma história, cada um tem um particular com Deus. Ele quer trazer um código da sua vida que não é na vida do outro. O que Deus entregou para mim, eu não posso esperar que a minha vizinha creia na visão que Deus me deu. Tem pessoas que Deus falou com você, entregou algo e você está esperando a confirmação de outra pessoa. E Deus não é gago. Deus não é gago. Deus não precisa ficar repetindo o tempo todo. É claro que uma hora ou outra ele vai usar alguém para confirmar. Mas você tem que ter intimidade. Como é que você não conhece a voz de Deus? Como é que você está anos sentada na igreja e não conhece a voz do teu pai? Conhece a voz do pastor, conhece a voz de não sei quem, do profeta, do filho, do marido. Mas do teu pai, que é o DNA do céu, tu não conhece? Na hora que ele fala contigo no sonho, tu não sabe o que ele está falando contigo? Quando Deus me dá um sonho, é automático eu entender o que ele está falando. Eu não posso ficar pedindo para um e para outro revelar meu sonho. E se Deus está me dando um código, que é para mim, uma porta, um kairós, que ele vai escancarar, alguém vem e rouba a minha bênção. Queridos, nós não podemos confiar no ser humano. Nosso coração é enganoso. Deus disse lá na Bíblia, o coração do homem é enganoso.
Então, cuidado. Tem pessoas que Deus quer escancarar o Kairos, pediu sonhos proféticos, Deus está se revelando, parou de tomar remédio, Deus está descendo os rolos dos códigos do céu, mas a pessoa está lá. Eu sonhei com isso, alguém pode me ajudar? Eu sonhei com mais isso aqui, Deus pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Queridos, não faça isso, entristece o Espírito Santo. Aprenda isso, talvez vai doer, mas vai curar. Intimidade com Deus, ou você tem ou você não tem. Intimidade com Deus. Se você precisa de alguém para ficar discernindo o que Deus está falando com você, é porque você não tem o ouvido efatá aberto. Deus está falando e você está aqui, dispersa. Se alguém falar, eu entendi. Não, queridos, certeza, nunca trate o Espírito Santo como uma voz. Ele falou, eu tenho certeza. O sonho que ele me deu, eu sei discernir. Se é da minha alma, porque às vezes eu durmo pensando em algo que eu gosto. Eu dormi pensando, vamos supor, numa calça que eu queria comprar. Aí eu sonhei com uma loja, com roupas. Ali não é sonho profético, ali é minha alma. Eu dormi pensando na roupa. Agora, quando eu durmo, eu falo, Senhor, abre o campo espiritual. Enquanto eu estiver adormecida, traz um código que o Senhor não trouxe até hoje. Fala para mim o que está acontecendo no mundo espiritual. O que os principados e as potestades estão tentando contra a minha vida. Olha como é que você fala com Deus aqui, ó. Pegou o código? Senhor, o que os principados e as potestades... Não é o seu irmão. Eu não quero saber o que fulano está falando de mim. Senhor, o que os principados e as potestades estão usando pessoas para trazer problema para a minha vida? Se revela hoje no espiritual. Ele vai te dar um sonho profético. Aí você vai ter o quê? Armas espirituais para guerrear contra o trono, porque ele vai te mostrar o trono. E aí você vai se posicionar. Senhor, em nome de Jesus, hoje eu destrono tal, tal, tal. E assim você vai começar. Agora, como eu disse, se você precisa de pessoas para ficar o tempo todo interpretando o que Deus está falando com você, ativa isso hoje no seu espírito. Eu vivi assim, queridos. Eu só estou trazendo para vocês que eu já vivi. Dependência de qualquer pessoa. Eu sonhei hoje com peixe. Aí Deus está falando alguma coisa comigo que não tem nada a ver com aquela pessoa está falando. E eu vinha com aquilo ali, nada acontecia, frustrada. E então, queridos, o que eu podia subir teu nível nessa noite é que você tenha muita comunhão com Deus. Ele se revela com mais intensidade para quem tem intimidade com Ele. E como eu disse, talvez você possa abrir sua Bíblia e não entender, mas o Espírito Santo, ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis para o céu. E às vezes você não precisa nem falar. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já sabe que você não entendeu aquele versículo. Você estava com dificuldade, mas o Espírito Santo de Deus levou até o céu. E aí Deus falou assim, eu me agradei mesmo assim, eu vou fazer ela entender. E como que Deus quer que você entenda? A Bíblia ela é revelada de diversas formas para diversas pessoas diferentes. O que eu leio em Gênesis, talvez você leia e Deus te dê um outro código. Por quê? Porque ele tem intimidade com você, diferente comigo, diferente do outro irmão. Então eu preciso, queridos, que você seja dependente total de Deus. O foco do meu ministério é sempre esse, é tirar você do foco de pessoas, de prisão de pessoas, e te levar até a videira verdadeira que é Cristo. Quando você estiver enxertada nesse trono, ninguém mais te paralisa, ninguém mais te coloca em cativeiro, ninguém mais vai bloquear o seu chamado. Por quê? Porque você está cheia. O Espírito Santo governa corpo, alma e espírito. A alma já não tem mais lugar aí dentro. A alma perdeu lugar. Porque na hora que o Espírito Santo começa a falar com você, você entende quando é a alma e quando é o Espírito Santo. Quantas vezes que eu tive que discernir o que era alma? Pastor, o que é a alma? Vou falar um exemplo. A alma é quando eu estou deitada, eu sei que eu tenho que orar, porque eu tenho um compromisso, uma fidelidade com Deus, mas a alma fala assim, ora amanhã, ora 3 horas da manhã, não ora agora não, daqui a pouco você ora. Jejua de tarde, vai jejuar de manhã? Isso é a alma te leva a pecar. O Espírito Santo de Deus te traz um despertamento. Na hora que o Espírito Santo fala comigo, ele fala assim, não pode, filha, não me agrado. Filha, é agora para orar. Filha, é agora para estudar. Isso é o Espírito Santo. Ele é um pai.
ele te coloca ali o cajado, ele vai puxando a ovelha, ó, de fora do laço do lobo. E muitas pessoas ainda estão dando ênfase à alma. A alma que está governando. E eu quero hoje te elevar nesse nível, que era o que Deus ministrou no meu coração para essa noite. Em nome de Jesus, que vocês tenham aprendido, que tenham gostado. Libera o eu te amo, solta o eu te amo, tá? Solta o eu te amo, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu tomar água. Aleluia. Queridos, vou encerrar. Quem tiver interesse de fazer o seminário, tira um print aqui, ó, do telefone da Janaína. Tem o outro telefone, que é o do suporte, tá aqui, que eu tava usando, né? Que eu uso o louvor, tá cheio de mensagem. Meu filho que responde, vocês têm paciência com meu filho, hein? Meu filho não entende de mundo espiritual, tá? Então vocês têm paciência com ele, mas estamos respondendo. Em nome de Jesus, glória a Deus. Que você possa ser um instrumento na mão do Altíssimo, aonde você colocar a planta dos seus pés, ali Deus vai se revelar de uma forma diferente, como nunca se revelou para ninguém. Senhor, que eu possa transferir essa unção para o meu povo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se revele na vida dos teus filhos, como nunca antes o Senhor se revelou, nem aos santos profetas. É isso aqui que você tem que pedir para Deus. Só movimento do coração dele, tá bom? Queridos, fica com Deus, que a presença do Altíssimo esteja sobre a sua vida. Eu amo vocês. Até qualquer hora em nome de Jesus. Ó, beijo.